Olá, Taubaté, aqui você fica conectado com a nossa programação e confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do nosso programa. Tem as notícias que agitam Taubaté, a nossa região, o Brasil e o mundo no nosso Mix de Notícias. Câmara de Taubaté promove audiência pública sobre crise climática. Este é apenas um dos destaques do programa de hoje. Na hora do papo, a gente conversa com a médica doutora Bruna Marton para falar sobre o Dia Mundial do Combate à Tuberculose. E ainda tem o quadro Lei na Prática. Vamos falar sobre o Plano Municipal para a Infância e Adolescência de Taubaté. Tudo isso junto com os nossos melhores cortes, que são os shorts da nossa programação. Hoje é segunda-feira, 24 de março de 2025. O Mix da TV está começando agora. No ar mais um Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté, começando mais uma semana aqui na nossa programação e eu começo agradecendo o carinho da sua audiência e também a sua participação. Você que acompanha a gente pelas redes sociais, YouTube e Facebook, sempre com a programação ao vivo, também através do nosso canal aberto 4.2 e o nosso canal fechado pela Claro TV número 4. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o nosso programa de número 79. O Dia Mundial de Combate à Tuberculose, celebrado hoje, 24 de março, foi criado para conscientizar o público sobre a epidemia global de tuberculose e os esforços para eliminar a doença. A data foi criada em 1982 pela OMS, em homenagem aos 100 anos do anúncio do descobrimento do bacilo causador da doença, ocorrido no dia 24 de março de 1882 pelo médico Robert Koch. E este é o nosso assunto de hoje, do nosso quadro Hora do Papo. A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa que afeta principalmente os pulmões, mas também pode acometer órgãos como ossos, rins e meninges, que são as membranas que envolvem o cérebro. Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, 1/3 da população mundial está infectada pelo Mycobacterium tuberculosis, e um risco de desenvolver a doença, e há cerca de 8,8 milhões de doentes e mais de 1 milhão de mortes por ano no mundo. O Brasil ocupa o 17º lugar entre os 22 países responsáveis por 82% do total de casos da doença. Para a gente falar mais sobre este assunto, recebemos aqui nos nossos estúdios a doutora Bruna Marton. Doutora, seja bem-vinda ao Mix, obrigado pela presença e para a gente falar de um dia tão importante que é o combate à tuberculose. Sim, obrigada por me receber. A gente falou já na introdução, demos algumas características, né? Mas para o nosso público entender o que é a tuberculose. A tuberculose é uma doença infecciosa, como você já citou, causada por uma bactéria. Ela é transmitida através da expiração, através da tosse, né? Durante a tosse, nós jogamos as gotículas contaminadas no ar com esse bacilo e ele fica sobrevoando, ele fica disperso no ar e aí, se eu inalar essa partícula, ela vai se alojar no meu pulmão e eu posso vir a desenvolver a tuberculose. Doutora, quando a gente ouve falar dessa doença, a gente ouve muitos relatos de pessoas do passado que morreram com a doença, de crises, né, de epidemias que a gente teve aqui no nosso país e em outros locais. A tuberculose ainda é uma doença dos nossos dias atuais? Sim, é uma doença muito presente nos nossos dias atuais. Em 2023, ela foi a doença infecciosa que mais matou no mundo todo, superando inclusive a Covid. Então, ela é uma doença muito importante e muito prevalente ainda. E como que a gente pode diagnosticar de uma forma assim precoce? Quais são os principais sinais ou os principais sintomas que evidenciam que este paciente tenha contraído a tuberculose? Ela é uma doença de evolução geralmente lenta. Os primeiros sintomas são tosse. Sempre se associa a uma tosse com catarro, mas nem sempre, tá? Pode ser uma tosse seca, uma tosse que a gente chama irritativa. Inicialmente, nós falávamos em 3 semanas, mas 2 semanas de tosse associada a outros sinais, por exemplo, uma febre, que costuma ser uma febre baixa, mais no final do dia, pode dar um fenômeno que nós chamamos de sudorese, que é o suor noturno, perda de peso, né?
E os outros sintomas vão depender, como você já inicialmente citou, do local afetado, porque o local mais afetado são os pulmões, mas ela pode afetar qualquer outro lugar do nosso corpo. Por exemplo, gânglios no pescoço, né? Os ossos, os olhos, os rins. Então, os sintomas da tuberculose manifestada fora do pulmão são variados, mas os tipicamente associados são tosse por mais ou menos 2 semanas, com ou sem expectoração. É muito famosa esperar a expectoração com raias de sangue, né? Em filmes nós vemos isso, associado a febre e perda de peso. Doutora, esse conjunto de sintomas, eles podem ser isolados, né? Não precisa ser dessa forma toda, isso pode ser só tosse. Quando a gente tem contato com a bactéria, a gente já desenvolve a doença ou tem pacientes que têm um processo ali de uma quarentena? Na verdade, a nossa dificuldade no acompanhamento e no diagnóstico se dá porque, diferente de uma gripe, em que eu tenho contato hoje e nos próximos 7 dias eu começo com sintomas, a tuberculose, a gente tem contato com ela a qualquer momento da nossa vida. E o nosso organismo, ele vai combatê-la, né? E nós tendemos a manifestar, quando evoluímos para a doença, anos depois. Alguns meses, mas em geral anos depois. Às vezes depois de um segundo contato, né? A maioria de nós já teve contato. Como você falou no início, 1/3 da população mundial está infectada. Infectada não é doente, é quem teve contato e o bacilo é contido pela imunidade. Geralmente no pulmão, tá? Que é a nossa forma mesmo de contágio. Então, as pessoas se infectam inalando e ele vai ao pulmão. E ali o nosso sistema imunológico faz uma inflamação, faz uma contenção dessa bactéria e a gente leva uma vida normal por anos. E no futuro, quando nós temos alguma condição que interfere com a nossa imunidade, né? Hoje em dia nós temos as doenças reumatológicas, o diabetes, né? Pessoas fazendo uso de medicamentos após transplante, pessoas fazendo hemodiálise ou pessoas em quimioterapia, em que a imunidade dessas pessoas é reduzida, é essa a hora em que ela se vê numa situação oportuna para o desenvolvimento, tá? Não é exclusivo dessas pessoas, mas ela acaba tendo maior facilidade nesses momentos em que a nossa imunidade não está boa. E aí no momento que tem essa janela, essa oportunidade, né, a doença se manifesta, é esse momento então que o paciente começa a transmitir para os outros? Isso, exatamente. Qual que é o período, assim, qual que é o estágio de transmissão? A partir dos primeiros sintomas, quando começa o tratamento ainda está transmitindo? A partir dos primeiros sintomas de tosse, esse paciente está transmitindo. E de forma geral, é através de exames que nós vamos ter certeza, mas de forma geral, 15 dias após o início do tratamento, nós consideramos que esse paciente não está mais transmitindo. Doutora, como é feito o diagnóstico? Precisa de um raio-x, precisa de um exame clínico, um exame de sangue? Quais são os procedimentos assim básicos para diagnosticar a doença? A tuberculose, a partir do momento que eu tenho esses sintomas, passando numa consulta, né? Hoje em dia a gente indica que procure, quem tiver o sintoma, procure a unidade básica mais próxima da sua casa, passa na triagem com o médico, né? Às vezes consegue até numa triagem com a enfermeira, ela já levanta a hipótese. A partir do momento que pensamos em tuberculose, por isso é tão importante pensar na tuberculose, né? Será colhido nesse primeiro momento uma amostra do escarro desse paciente, tá? Essa amostra é enviada para o laboratório e aí sai o resultado mais ou menos em 7 dias. Geralmente fazemos 2 amostras, uma no momento que o paciente chega na unidade e uma no dia seguinte para confirmação. E aí, uma vez confirmado que o paciente está com a doença, com a tuberculose, doutora, como que é esse tratamento, né? Ele tem antibióticos, são comprimidos, injeções, qual que é o procedimento básico? Isso. O tratamento é todo instituído pelo SUS, tá? Inclusive os pacientes que têm convênio, eles são atendidos e acompanhados pelo SUS e são fornecidos pelo SUS. O tratamento é o nosso desafio, são 6 meses de tratamento, tá? Os 2 meses iniciais são 4 antibióticos, tamanha resistência que já temos
da bactéria no momento. Então, precisamos de 4 antibióticos nos 2 primeiros meses e depois entramos numa fase que chamamos de manutenção, com mais 4 meses de 2 antibióticos. Todo paciente com tuberculose tem que tratar no mínimo por 6 meses. Casos excepcionais, a gente trata por 9 até 12 meses, né? Tuberculose óssea e no sistema nervoso central, na coluna ou encefálica, por exemplo, 12 meses de tratamento. E esses medicamentos, eles são tomados todos os dias? Todos os dias, pela manhã, em jejum, em comprimido, né? Para adultos, em comprimido. Uma vez que o paciente começou o tratamento, doutora, qual que é o período mínimo ali que ele está seguro e não transmite mais para outras pessoas do seu convívio? 15 dias. É o mínimo, né? É o mínimo. Ainda acontece de separar esse paciente, por exemplo, de utensílios domésticos, roupas? Existem essas recomendações ainda? Não tem indicação de separar roupa, talher, né? Produtos assim de higiene pessoal, toalha ou coisas do tipo. Ela não tem esse tipo de transmissão. A transmissão é respiratória. Em geral, nós pedimos para esse paciente se manter num ambiente não isolado, mas assim, o máximo possível ventilado, janelas abertas. Quando o paciente está muito sintomático, se ele puder usar uma máscara dentro de casa, né? Porque, como eu expliquei, quando ele tosse, ele joga essas bactérias no ar e as pessoas inalam. Então, ele usar máscara, não as pessoas da casa. Uma etiqueta sanitária relacionada ao paciente, exatamente. Né? Doutora, a gente abriu o programa falando de mais de 1 milhão de mortes por ano no mundo, né? Então, os números são bem significativos. O diagnóstico precoce é fundamental para evitar a letalidade da doença? Sim, o diagnóstico precoce, tanto para diminuir a letalidade, né? Bloquear a cadeia de transmissão, porque assim, quanto antes eu descubro e trato, menos esse paciente vai estar circulando e transmitindo para as pessoas. E a chance de cura é muito maior, né? Ela passa dos 90%, quando o paciente adere ao tratamento, né? Porque esse tratamento também, ele é um tratamento que é supervisionado. Nós não vamos fornecer a medicação para o paciente levar para casa, tome 6 meses. Não, esse paciente ele vai ser acompanhado de perto, dependendo da situação, porque assim, a tuberculose é uma doença que ela tem o que nós chamamos de determinantes sociais. Quem são as pessoas que estão mais sujeitas? Não só elas que vão desenvolver, mas mais sujeitas. Então, são populações vulneráveis, em situação de rua, né? Populações privadas de liberdade. Essas pessoas fazem o acompanhamento conosco também. E da mesma forma, é um tratamento supervisionado. Ele tem que ir na unidade de referência para tomar essa medicação observado por um agente de saúde. Pode ser um médico, um técnico de enfermagem, um enfermeiro, um ACS que nós falamos, né, um agente de saúde, e ela tem que ser supervisionada. Então, esse tratamento é bem acompanhado, bem de perto, para favorecer que o paciente faça essa boa adesão e evolua bem com o tratamento. E a chance de cura é muito alta, principalmente quando o tratamento é realizado no prazo certo e bem acompanhado. Doutora, como médica de família e acompanhando as políticas públicas relacionadas a essa doença, a gente pode dizer que, de certa forma, as políticas abarcam toda essa questão da doença e quando as orientações e recomendações são seguidas pelo paciente e pela sua família, a gente pode dizer que é 100% de garantia de que essa doença pode ser tratada? 100% de garantia, né, é que ela pode ser tratada, sim. Curada, 100% não, mas é quase 100%. Nós vemos que os pacientes saem muito bem do tratamento, a maioria não tem sequelas, consegue levar uma vida normal e a taxa de cura é muito alta, dependendo da adesão desse paciente. E qual que é a sua dica, doutora, para casos de suspeita, né? Para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, que tem algum sintoma inicial, por exemplo, tosse, ou está suspeitando de que possa ser tuberculose, qual que é a dica para este paciente? A dica é que ele procure a unidade de saúde mais próxima da casa dele. Lá ele vai receber orientações, né? E vai poder ser avaliado por um profissional de saúde, se for necessário,
como eu já citei, colher um teste de escarro, né? Quando o teste de escarro não é o suficiente, eu esqueci de mencionar radiografias, tomografias ou outros exames, ultrassom, enfim, o que quer que seja necessário. E se não conseguir fechar o diagnóstico na atenção básica, esse paciente vai ser encaminhado para uma avaliação no ambulatório de infectologia. Doutora Bruna, muito obrigado pelos esclarecimentos à nossa população, né? Esse dia importante, Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Tem algum outro tema ou assunto referente à tuberculose que a gente acabou não falando aqui no nosso papo pelo tempo? Fique à vontade e desde já deixo o convite aberto para a gente trazer outras pautas e conversar futuramente aqui no Mix. Obrigada, acho que nós conseguimos falar, né, da tuberculose, que ela realmente está ainda muito prevalente. As pessoas pensam que não estamos mais à mercê dessa doença, mas infelizmente temos cada vez mais casos, né? Temos atendido pacientes jovens, eu frisei muito aqui dos pacientes que têm alguma doença, mas eu tenho também pessoas jovens, pessoas saudáveis que nunca tiveram problema de saúde. Então, que se tiver sintoma, então frisar novamente, tosse, febre, perda de peso, ou então uma tosse boba que você acha que seja uma alergia, uma rinite que não melhora, na dúvida, procura a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Doutora Bruna, obrigado novamente, viu? Eu que agradeço. Nós conversamos com a doutora Bruna Marton, que é médica de família e conversou com a gente sobre o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na sequência tem destaques no nosso Mix de Notícias. A Prefeitura de Taubaté leva programa da Defesa Civil na escola a estudantes da Rede Municipal de Ensino. Fique conectado com a nossa programação, o Mix volta já já, não sai daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta segunda-feira, 24 de março. Mais uma vez, agradecendo ao carinho da sua audiência e sua participação aqui na TV Câmara Taubaté. E agora eu destaco para você os programas que você acompanha amanhã aqui na nossa emissora. Está no ar o nosso quadro Grade da TV. Vamos aqui para o nosso telão acompanhar amanhã a programação aqui da TV. A partir das 9h30 da manhã tem notícias, informação, previsão do tempo com a Ana Laura Costa no Boletim Câmara. À tarde a programação está um pouquinho diferenciada, mas é aquela programação típica de terça-feira. Tem em discussão com a ordem do dia a presença de vereadores e especialistas sobre os assuntos que serão debatidos no Parlamento Taubateano, 1h15 da tarde, ao vivo com Miguel Cáter. Porque às 2h tem sessão ordinária da 19ª legislatura, mais uma sessão que você acompanha com cobertura ao vivo da TV Câmara Taubaté. Na tela para você, então, os destaques de amanhã, terça-feira, 25 de março, aqui na nossa programação. E agora você fica muito bem informado, está no ar o nosso primeiro giro com as informações e notícias aqui da nossa região de Taubaté. Está no ar o nosso Mix de Notícias. Vamos ao nosso primeiro destaque, aqui no nosso telão. Câmara de Taubaté promove audiência pública sobre crise climática. A Câmara realiza uma audiência para discutir a crise climática na próxima quarta-feira, dia 26 de março, a partir das 2h da tarde. Esta audiência pública tem como objetivo debater as questões relacionadas à crise climática e suas implicações para a cidade de Taubaté. A sessão contará com a presença de especialistas, representantes da comunidade, que discutirão possíveis soluções e ações para mitigar os efeitos da crise climática. A Câmara tem realizado esforços para promover a discussão e a conscientização sobre este assunto importante e esta audiência é mais uma iniciativa neste sentido. A transmissão é ao vivo e permite que a comunidade participe mesmo à distância. A sessão será transmitida ao vivo pela TV Câmara, canal 4.2, pela Claro TV número 4, também pela internet, no site da Câmara, Facebook e o nosso canal no YouTube. E agora vamos para o nosso segundo destaque, aqui no nosso telão. Prefeitura leva programa Defesa Civil na escola a estudantes da Rede Municipal de Ensino. A Prefeitura de Taubaté, por meio da Defesa Civil, iniciou o programa Defesa Civil na escola, que tem como objetivo conscientizar estudantes sobre riscos ambientais,
prevenção de desastres e práticas sustentáveis. A primeira ação ocorreu na última semana na Escola do Monjolinho, localizada na área rural. Além dela, outras unidades, tanto em áreas rurais quanto urbanas, como Vila Caetano, Tataúba, Monte Belo e Barreiro, já estão programadas para receber o projeto nas próximas ações. O programa será inicialmente realizado em 6 encontros interativos, ocorrendo 2 vezes por semana, e abordará temas como desastres naturais, mudanças climáticas, educação ambiental e evacuação de áreas de forma segura. As aulas utilizam vídeos, jogos e materiais didáticos, tornando o aprendizado mais dinâmico e acessível. A iniciativa visa não apenas capacitar os alunos, mas também transformar as escolas em centros de disseminação do conhecimento sobre segurança e prevenção, impactando famílias e comunidades inteiras. As informações aqui no nosso telão são do site da Prefeitura de Taubaté. E ainda nesta edição a gente volta com outras notícias e informações de Taubaté e da nossa região no nosso Mix de Notícias. Segunda-feira, começando a semana, está na hora do nosso primeiro short aqui no nosso Mix. O Em Prosa sempre traz histórias de vida de pessoas famosas e anônimas aqui do nosso município. E no trecho que separamos, a repórter Tânia Vinhas conversou com o inventor Itamar sobre o seu eliminador de fumaça. Ficou curioso? Vamos ver. Solta o play. Eu acho que esse eliminador de fumaça, no meu modo de pensar, eu vejo o mundo todinho precisando disso aí. Eu vejo aí países aí que usa máscara o tempo todo, que não aguenta a poluição. Eu falei, meu Deus, e isso aqui, se todo mundo instalasse esse aparelho, gente, o nosso planeta agradeceria por mais da conta. Como veio a ideia desse eliminador de fumaça? Isso aí foi uma coisa simples. Teve uma vez que parece que a Itália mandou um tipo de lixo para o Brasil, que não tinha onde colocar. Aí parece que foi devolvido. Aí todo mundo falava, mas não pode, mas não tem mais onde pôr lixo, não tem mais onde pôr lixo. E outra, teve uma lei que de 2014 para cá não era para ter mais nem lixões e nem esse aterro sanitário. E passou isso aí, e eu fiquei pensando. Aí depois dessa reportagem que teve do lixo de lá, aí eu perguntei lá o rapaz da prefeitura, gente, tá lixo lá para fora, lixo aqui, por que vocês não queimam o lixo? Aí ele disse, não, se queimar o lixo aí dá uma poluição tremenda, a fumaça tampa todo mundo. É tóxica. Aí veio a ideia, falei, não, mas tem que ter uma solução para isso aí, que não existe problema sem solução. Uhum. Aí foi onde é que a cabeça começou a pensar. Em 2016, eu já estava com isso aí, trabalhando com isso aí. Uhum. Porque nenhuma invenção boa é feita assim, né? Demora. Demora. Muito pensamento, muito suor, muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Não, e sempre você acha uma coisa para melhorar. Uhum. E aqui eu cheguei, porque agora você vai ver aqui que você queima lá o lixo, a própria água puxa a fumaça e elimina a própria água. Mas para chegar a esse ponto, gente, não é assim do dia para a noite, não. Eu falo que isso aqui é quase mais ou menos igual a vacina para câncer. É? Você vai estudando, o cientista estuda uma parte, tem a outra, né? E aqui é esse assim também. A ciência é muita tentativa e erro, né, seu Itamar? Teve muito erro? Aqui? É. Não é erro. Teve melhoria para me fazer. Sempre eu fazia, funcionava, mas eu queria melhor. Igual esse aí, eu fiz isso aí, eu queria melhorar. E foi melhorando, até que chegou um ponto que é o filtro, o último que eu fiz, esse filtro giratório. Porque sai, gente, você não imagina o que sai dessa fumaça daqui, que nós respiramos. Agora eu pego, tiro tudo ali. A turma fala, o que é isso aqui? É a fumaça aqui, ó. Isso aqui está no ar. Por aí tudo afora, essa coisa preta aqui é fumaça. Mas eu seguro tudo ali, não sai nada. Você vai ver aqui que você deu fogo lá e a fumaça aqui é zero. Uhum. Eu vou querer ver como funciona. Então você vai ver. Isso aqui, eu vou abrir isso aqui para vocês verem o que acontece. Esse aqui é um filtro giratório. Aí eu ligo a bomba aqui, ó. Ele tira a fuligem, ele mesmo tira a própria água. Toca a roda d'água ali, ela lava o filtro e cai a fuligem aqui. Agora nós vamos acender o fogo lá para vocês verem ele trabalhar.
madeira ou carvão, conforme você queira queimar, porque depende de você tratar e manter o fogo aceso, sempre a caloria. Então, o calor ali que é importante, que o lixo tem que ser eliminado. Aqui está queimando, não tem fumaça, mas tem o gás. Cadê o gás? Ele entra aqui, esse cano que está aparecendo aqui, ó, é o gás que está entrando novamente no fogo. O nosso meio ambiente é zero de poluição. O vapor sai aqui e vai na válvula. Na válvula lá leva até o pistão. O que é que gera energia? É aquilo lá que é o gerador. Esse aqui nada mais, nada, não é o motor. O programa completo com o inventor Itamar está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você acessar a playlist do Em Prosa, conhecer essas histórias e também outras invenções deste cientista aqui de Taubaté. E quinzenalmente aqui na nossa programação tem Em Prosa inédito com outras personalidades do nosso município. O Mix vai para uma rápida pausa, mas antes tem um destaque do próximo bloco. Tem o quadro Lei na Prática. Vamos falar sobre o Plano Municipal para Infância e Adolescência. Fique conectado com a nossa programação. O Mix volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta segunda-feira, 24 de março, aqui na programação da TV Câmara. E mais uma vez eu quero agradecer o carinho da sua audiência e também dizer que você pode participar aqui da nossa programação entrando em contato através dos nossos principais canais. Aqui no nosso telão aparecem os canais para você entrar em contato aqui com a gente através do nosso e-mail tvcamara.tte@gmail.com. Você manda a sua crítica, sugestão de pauta, também o seu elogio, ele é sempre muito bem-vindo. Você assiste ao vivo a nossa programação no facebook.com/TVC Taubaté e também através do youtube.com/TVC Taubaté. Assiste ao vivo, tem as playlists completas e pode voltar em até 12 horas e assistir o conteúdo que acabou de ser exibido. Agora, se quiser mandar o seu texto, áudio ou vídeo, o canal mais adequado é o WhatsApp, o nosso DDD é o 12 e você se conecta com a gente no número 3625-9525. A Câmara e a TV também estão presentes nas principais redes sociais, Instagram e TikTok. O nosso perfil é o @CâmaraTaubaté. Portanto, você confere na tela aí os principais canais para você fazer a sua conexão com a TV Câmara Taubaté. E agora a gente segue o nosso programa, tem o nosso segundo short desta edição. O programa Você Entrevista tira as principais dúvidas da população com autoridades e especialistas. Separamos um trecho que a fala é da geriatra Maria Cecília sobre Alzheimer. Vamos ver? Roda VT. O Alzheimer é uma doença neurológica degenerativa, progressiva, que acomete os indivíduos nas faixas mais avançadas, né? E que pode evoluir prejudicando a independência e a qualidade de vida do indivíduo. Não tem uma causa única, né? O Alzheimer tem múltiplas causas que influenciam seu desenvolvimento. A gente tem fatores genéticos, a gente tem fatores ambientais, então a gente não tem uma causa única. O que a gente sabe é que tem proteínas que acumulam e que isso leva à morte de alguns neurônios. A gente pode começar a prevenção desde a infância, né? Porque a gente sabe que os níveis mais baixos de escolaridade estão relacionados com um risco maior para o desenvolvimento da demência, né? Ao longo da vida, a gente pode cuidar de fatores que vão prevenir não só o Alzheimer, como também outras doenças crônicas, né? Então,
uma alimentação equilibrada, a prática regular de atividade física, evitar o tabagismo, o etilismo. Tudo isso ajuda na prevenção do Alzheimer. Manter a atividade cognitiva, manter um certo grau de atividade cognitiva, procurar sempre o estímulo, evitar o isolamento social, né? Tentar se manter inserido na vida da sociedade, né? Assumindo compromissos, participando de atividades, buscando estímulos, tudo isso também ajuda. O primeiro sinal é a perda de memória recente, né? Então, o indivíduo ele tem dificuldade de se lembrar o que ele comeu no almoço, tem dificuldade de se lembrar da última ligação que ele fez, mas ele se lembra muito bem com muitos detalhes de fatores da infância, né? De fatos que aconteceram na infância dele. A perda de memória é o que chama mais atenção no começo. Tem várias doenças que se confundem com Alzheimer. Então, a depressão pode ter alguma alteração de memória parecida, alterações de tireoide podem ter alterações parecidas, infecções no cérebro, falta de vitamina, várias outras doenças podem ter esses sintomas também. O diagnóstico é feito com uma entrevista clínica. E aí o médico vai fazer algumas perguntas, às vezes ele aplica alguns testes de memória, vai solicitar alguns exames, tanto de laboratório como exames de imagem, e esses exames servem muito para descartar essas outras doenças que se confundem com Alzheimer. O Alzheimer ele vai comprometendo as atividades do dia a dia, né? Então, por causa da perda de memória, ele passa a precisar de auxílio para realizar as atividades, primeiro as atividades mais complexas, né? Então, finanças, depois gerenciamento de medicação, os compromissos, e isso vai progredindo até que as atividades básicas no dia a dia também ficam comprometidas. Ele tem dificuldade para concluir tarefas simples, como tomar banho, se vestir, preparar uma refeição. No final das contas, ele fica totalmente dependente. A faixa etária, né, é uma coisa que chama atenção, então é uma doença da faixa etária mais avançada. Principalmente depois dos 60 anos, a gente começa a ficar mais atento. Mulheres são mais acometidas, pessoas que tiveram um baixo nível de escolaridade, pessoas que têm doenças crônicas que não estão controladas, então diabetes que não está controlado, pressão alta que não está controlada, pessoas em isolamento social, né, que estão se distanciando do convivência com outras pessoas. Essas são as pessoas que mais chamam a atenção e que têm um risco maior. O programa Você Entrevista na íntegra está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Você esclarece as suas dúvidas sobre o Alzheimer e também tem outros especialistas e outros assuntos importantes sobre a nossa sociedade. E hoje é segunda-feira, é dia do nosso quadro Lei na Prática. Aqui você fica por dentro das principais leis aqui do nosso município, as mais importantes para o nosso cotidiano. E hoje vamos falar de uma lei que beneficia as crianças e adolescentes aqui da cidade. Estamos falando da Lei Municipal número 5.974, de 12 de julho de 2024, que criou o Plano Municipal para a Infância e Adolescência de Taubaté e também o seu Comitê de Acompanhamento. O Plano Municipal é o documento que identifica os problemas que afetam as crianças e adolescentes de Taubaté e estabelece objetivos e ações para solucionar ou minimizar esses problemas. O Programa Municipal também tem objetivos específicos para a implementação,
ampliação e qualificação de políticas públicas referentes a vários temas, entre eles saúde, segurança alimentar e nutricional, educação, enfrentamento à violência, cultura e profissionalização. O PIMA, ou melhor dizendo, o PMIA, que é o Programa Municipal de Atenção às Crianças e Adolescentes, será revisto a cada 4 anos para identificar os novos problemas que surgirem e estabelecer novos objetivos e soluções. Então vamos ver agora o VT da aprovação desta lei em plenário. Solta o play. 2 projetos de lei conseguiram aprovação do plenário no dia 25 para implantar em Taubaté o Plano Municipal pela Primeira Infância, PMPI, e o PMA, que é o Plano Municipal para Infância e Adolescência. O objetivo do PMPI, definido no projeto, é garantir os direitos das crianças de 0 a 6 anos de idade. O plano tem validade até 2033 e define princípios, diretrizes e diagnóstico da primeira infância no município, com as consequentes ações para alocação de recursos financeiros, monitoramento e avaliação de resultados envolvendo as secretarias de Educação, Saúde, Inclusão Social, Segurança Pública, Planejamento Urbano, Meio Ambiente, Mobilidade Urbana e de Esportes, além dos conselhos tutelares e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. As ações abrangem temas como acompanhamento e avaliação nutricional de gestantes e mulheres até 1 ano após o parto e das crianças de até 6 anos. Promoção do aleitamento materno, organização dos documentos das gestantes e dos bebês, vacinação de gestantes e crianças, entre outros. Já outro plano, o PMA, prevê a criação e ampliação de políticas públicas para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes no município. Este plano deverá ser revisado a cada 4 anos. Entre as diretrizes estão a promoção da cultura do respeito e da garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes, a universalização do acesso a políticas públicas de qualidade, a proteção a crianças e adolescentes com direitos ameaçados ou violados, o fortalecimento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e conselhos tutelares e a qualificação permanente de profissionais que atuam no sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente. O projeto também cria o Comitê de Acompanhamento do Plano Municipal para Infância e Adolescência, composto por 3 servidores indicados pelas Secretarias de Inclusão Social, Educação e Saúde, com mandato de 2 anos e com possibilidade de recondução. Os 2 projetos têm autoria do prefeito e seguem de volta para ele para que sejam sancionados e se tornem leis. A lei também criou um comitê de acompanhamento do PMA, com o objetivo de acompanhar a evolução dos processos de execução das metas e objetivos do plano, informando ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como a todo o sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, seus avanços e também os seus entraves. O comitê é formado por um servidor da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, um da Secretaria de Educação e um da Secretaria de Saúde. A fiscalização do PMA, assim como sua garantia de execução, ficam a cargo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, auxiliado pelo Comitê de Acompanhamento do Plano Municipal para Infância e Adolescência. Para sanar quaisquer dúvidas e sugestões, entre em contato com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, localizado na Rua Carneiro de Souza, número 99, no centro de Taubaté, ou pelo telefone 12 3624 3483. Fique conectado com a gente aqui no nosso Mix, pois na próxima segunda-feira tem outro episódio do nosso quadro Lei na Prática. A seguir tem o nosso Mix de Notícias. Entrega do Imposto de Renda 2025 já começou. Fique conectado com a gente, o Mix da TV volta daqui a pouco. Não sai daí. Estamos de volta com o 4º e último bloco do Mix da TV nesta segunda-feira, 24 de março, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E agora a gente vai para o nosso segundo giro com as principais informações e notícias de Taubaté e da nossa região. Está no ar o nosso Mix de Notícias.
Vamos para o destaque aqui no nosso telão. Fusta intensifica a campanha de arrecadação de absorventes no mês da mulher. O Fundo Social de Solidariedade de Taubaté tem intensificado durante o mês da mulher a campanha de arrecadação de absorventes para combater a pobreza menstrual e garantir que mais pessoas tenham acesso à higiene adequada. De acordo com uma enquete realizada pelo UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância, 37% das adolescentes e jovens que menstruam enfrentam dificuldades para obter itens básicos de higiene em escolas públicas e também locais públicos. A falta de acesso a absorventes pode impactar diretamente a saúde, a autoestima e a frequência escolar dessas jovens. Para ajudar a reverter esse cenário, o FUST está recebendo doações de pacotes lacrados de absorventes que serão destinados a mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade social. As doações podem ser entregues diretamente na sede do Fundo Social, que fica localizado na Estrada do Pinhão 243, na Vila Santa Fé. A iniciativa reforça a importância da dignidade menstrual e incentiva a participação da população na construção de uma sociedade mais justa e solidária. Para mais informações, entre em contato com o Fundo Social através do Instagram. É o seguinte, o endereço é o @Fundo Social Taubaté. O local de doação fica na Estrada do Pinhão 243. Aqui no nosso telão, as informações que você acompanha são do site da Prefeitura de Taubaté. Para a gente encerrar o nosso mix de notícias, tem mais um destaque. A entrega do Imposto de Renda 2025 já começou. O prazo de entrega da declaração anual de Imposto de Renda da Pessoa Física, o ano calendário 2025, começou na segunda-feira passada, dia 17 de março, e segue até o dia 30 de maio, às 11 horas e 59 minutos. Pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 e também aquelas pessoas que obtiveram receita bruta da atividade rural acima de R$ 169.440 são obrigadas a declarar. A declaração do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas pode ser preenchida de forma online e pelo ECAC, sem precisar instalar ou baixar nenhum programa. Outra maneira de preencher a declaração é baixando a versão para o Windows. Neste primeiro momento, os contribuintes não terão a declaração pré-preenchida para agilizar a entrega. De acordo com a Receita Federal, em 2025, o preenchimento dos campos do documento estará disponível ao público a partir do dia 1º de abril. A data é a mesma da liberação do programa de preenchimento entrega online e por dispositivos móveis pelo aplicativo Meu Imposto de Renda. A expectativa da Receita é alcançar este ano 57% das declarações por meio do sistema pré-preenchido. No ano passado, foram mais de 41% nessa condição. E desde 2022, para fazer a declaração pré-preenchida, o cidadão precisa de uma conta no portal gov.br de nível prata ou ouro, com cadastro de pessoa física e senha cadastrados. O documento pode ser acessado em qualquer plataforma, pode ser online, aplicativo para dispositivos móveis ou um programa gerador da declaração. O contribuinte que optar pela declaração pré-preenchida após o dia 1º de abril tem prioridade na hora de receber a restituição. As informações que você acompanha aqui no nosso telão são da Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal. E assim encerramos o nosso Mix de Notícias da edição de hoje do Mix da TV. Está na hora do nosso último short aqui nesta segunda-feira. No Conexão Popular sobre perigos domésticos, Ana Laura Costa conversou sobre os perigos que existem na cozinha. Vamos ver? Solta o play. Bom, aproveitando então que ele começou a falar sobre cozinha, acho que é um dos ambientes mais perigosos em casa. E a minha dúvida é com relação aos eletrodomésticos que esquentam. Então, a gente tem muitas opções hoje no mercado, sanduicheira, torradeira, pipoqueira. Esses eletrodomésticos, eles devem ser utilizados numa superfície específica? Sim, primeira coisa que nós temos que nos preocupar é com área molhada. E cozinha é área molhada. Onde eu estou ligando esse aparelho? Está próximo à área molhada? Está
na pia, porque água e eletricidade não combinam. Então, ficar muito atento e, após utilizar, desligar. Muitas pessoas acabam esquecendo o equipamento ligado e isso pode causar um princípio de incêndio. Agora, além da superfície molhada, quando a gente pensa em balcão de madeira ou muitas vezes toalhinhas que as pessoas gostam de ter na cozinha, isso também é um risco? Sim, é um risco. Não deixar nada que seja inflamável próximo, nada que pegue fogo. Utilizar, de preferência, uma bancada de mármore, uma bancada de pedra, para evitar que esse superaquecimento possa vir a trazer um princípio de incêndio. Porque quando nós falamos de princípio de incêndio, nós unimos aí alguns elementos, né? Eu tenho o calor, que vai sair ali da sanduicheira, né? Eu tenho o combustível, que é qualquer material que possa pegar fogo próximo, e eu tenho ainda o oxigênio, que nós temos em abundância na atmosfera. Esses três juntos vão me dar uma reação em cadeia, e aí o fogo com certeza vai acontecer. Então, bastante cuidado, principalmente nessa correria do dia a dia, em que nós estamos fazendo tudo no automático, verificar se realmente desligamos da tomada o equipamento. É verdade, isso a gente sempre faz mesmo, já emenda uma atividade na outra e nem se dá conta se realmente fez todos os passos e dentre eles é tirar o equipamento da tomada depois que termina. Jaqueline, eu quero falar um pouquinho também sobre a manobra de Heimlich. Em 2023, pelo menos 2.000 pessoas morreram por engasgo no Brasil. É uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, adulto, criança, idoso. Inclusive, nós tivemos um caso recente aqui na Câmara Municipal. Um servidor estava almoçando, se engasgou e precisou do auxílio e através dessa manobra deu tudo certo e hoje está fora de risco, não aconteceu nada grave. Então, eu queria entender, essa manobra a gente se preocupa muito em aprendê-la para usar no ambiente doméstico, principalmente com crianças, recém-nascidos. Já existe algum tipo de treinamento no ambiente corporativo? Sim, existe sim. A manobra de Heimlich é uma manobra de desengasgamento. E, geralmente, quando isso acontece, a pessoa ela não consegue falar. Então, ela demonstra, né, por gestos que ela está ali sufocada e ela não consegue sair daquele estado. Então, é necessário que as pessoas sejam treinadas. Inclusive, existe a Lei Lucas, que vai falar exatamente, né? Foi uma criança que morreu, né, engasgada, ele estava numa excursão escolar e os professores não sabiam o que fazer naquele momento. A partir daí também vem a obrigatoriedade dessa formação em primeiros socorros para que nem crianças nem adultos venham a sofrer com esse acidente, né, na verdade. E essa manobra, ela pode ser realizada pela própria pessoa, quando não tiver ninguém próximo, pode usar a base da própria cadeira para fazer isso, desde que a base não seja pontiaguda, que não venha trazer nenhum outro comprometimento. Outras pessoas podem fazer, para adulto é feito de uma maneira, para criança de outra, para bebê de outra maneira. Mas existe sim a obrigatoriedade desse treinamento, inclusive quando ministro aula para os alunos, uma coisa que nós falamos bastante é com relação ao atendimento a restaurantes, por exemplo. Todos deveriam ter ali um cartaz indicativo, no sentido de dizer o que fazer se alguém engasgar. E aí a aplicação dessa manobra de Heimlich. Tem algum caso que essa manobra é contraindicada? Olha, eu não sei te dizer assim especificamente quando ela não deve ser indicada, porque entre ter alguma comorbidade e aplicar a manobra e o óbito, nós vamos aplicar a manobra. Então, por mais que fique qualquer sequela, essa sequela será menor do que o óbito. Uhum. E provavelmente o engasgo, ele traria ali essa questão. O programa Conexão Popular na íntegra pode ser assistido no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você acessar a playlist do programa, que agora está ao vivo todas as quartas-feiras, 5 horas da tarde, aqui na TV Câmara Taubaté.
Chegamos ao final de mais um Mix da TV nesta segunda-feira. Amanhã, terça-feira, tem sessão ordinária. É a sessão de número 8 da 19ª legislatura, a partir das 2 horas da tarde. E às 1h15 tem o programa Em Discussão, debatendo os projetos da ordem do dia. O Mix da TV volta na próxima quarta-feira com dicas no quadro Mix Sustentável. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Se você estiver assistindo a nossa reprise, continue aqui na nossa programação. Muito obrigado mais uma vez e até quarta-feira aqui na TV Câmara Taubaté.